Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de números complexos, vamos agora para a aula número 10, forma trigonométrica, parte 1. Nessa aula nós vamos abordar aí a relação entre a forma algébrica de um número complexo para a forma trigonométrica, depois faremos 3 exercícios de fixação. Qual é o motivo da gente transformar da forma algébrica para a forma trigonométrica? Um dos motivos é quando a gente tem operações de potenciação, que na forma algébrica será bem difícil fazer o desenvolvimento. Por exemplo, 1 mais i elevado a 70. Você vai ter muita dificuldade de resolver essa potenciação na forma algébrica. Já na forma trigonométrica, esse cálculo ele fica mais simplificado. Também na multiplicação de números complexos, divisão e também na radiciação. E é isso que a gente vai ver ao longo dessas aulas. Tranquilo? Muito bem. Então, para transformar um número complexo da forma algébrica z igual a a mais bi, onde a é a parte real, fica no eixo x, e b vezes i, a parte imaginária, fica no eixo y, e b vai ser posicionado no eixo imaginário. Para a forma trigonométrica, basta encontrarmos o módulo, aqui tem uma letra grega ρ, que a gente já viu nas aulas anteriores, que é o próprio módulo de z, e o argumento, que vai ser o ângulo do número complexo, e depois realizar a substituição em z igual a ρ, que multiplica cosseno θ, mais i, que multiplica seno θ. Esse argumento vai ser o ângulo que a gente vai obter desde o eixo da parte real, no sentido horário, até chegar aí no módulo do número complexo. A gente vai identificar através dos exemplos. Então veja, nós temos que o valor de A vai ter que ser transformado em cosseno de θ. E o valor de B vai ter que ser transformado no seno de θ. E vai ter que aparecer aqui o ρ. Então vamos aqui, de forma genérica, vamos pegar aqui um número complexo A mais BI. Então A a parte real, B vezes I é a parte imaginária. Então aqui nós temos o módulo do número complexo, que vai até a origem dos eixos, aqui é o afixo, então aqui temos o ρ. Então qual vai ser o argumento? Sempre iniciando aqui do eixo real até chegar no módulo. Esse vai ser o nosso argumento, que é o ângulo θ. Muito bem. Então vamos relacionar o A com B e seno e cosseno. Veja só, primeiro vamos começar com o cosseno de θ. Cosseno de θ, nós temos um triângulo retângulo aqui, vai ser o cateto adjacente A dividido pela hipotenusa ρ. Então, obviamente, se eu isolar aqui o A, basta passar o ρ multiplicando o cosseno θ. Então, A vai ser ρ vezes cosseno θ. Muito bem. Vamos agora para o seno. O seno de θ vai ser o cateto adjacente, portanto será B dividido pela hipotenusa ρ. Isolando o B, teremos ρ vezes seno de θ. E aí basta a gente substituir no lugar do A ρ cosseno θ e no lugar do B ρ seno θ. A gente já faz essa transformação. Portanto, Z igual, no lugar de A, nós vamos colocar ρ vezes cosseno de θ, mais B, no lugar de B, vamos colocar ρ vezes seno de θ, multiplicado por I. Não é bom a gente multiplicar por I aqui o seno, né, de θ, porque senão fica pensando que o θ, que é um ângulo, que é o argumento, vai estar multiplicando I. Então, é prudente que a gente faça dessa forma, multiplicando por I. Então, todo esse valor multiplicando por I. Ou o próprio seno multiplicado por I, o próprio ρ multiplicado por I. Para evitar colocar o I sempre do lado direito, a gente pode colocar ele antes do seno, que evita colocar o parêntese. Mas antes disso, a gente pode pensar o seguinte. Nós temos aqui o ρ que pode ser colocado em evidência. Então, ρ que multiplica cosseno de θ
mais seno de θ vezes I, ou I vezes seno de θ, já que o produto é comutativo. Com isso, a gente já obteve aqui a forma trigonométrica do número complexo. Sempre eu vou ter que Z é igual a ρ, que é o módulo que é sempre positivo. A gente viu em aulas anteriores como descobrir o ρ. Vamos só recordar das aulas anteriores. Para descobrir aqui o ρ, que é o módulo do número complexo, a gente vai fazer ρ ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados catetos. Será A ao quadrado mais B ao quadrado. Então está aí a forma trigonométrica do número complexo. Saímos da forma algébrica e transformamos para a forma trigonométrica. E a gente vai necessitar também dos sinais de seno, cosseno, para a gente poder usar aqui dentro do parênteses. Ok? Então vamos aos exercícios. Faremos 3 exercícios de fixação. Transforme para a forma trigonométrica o número complexo. Z igual a menos 5 mais 5 vezes I. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ir lá no eixo ou no plano Argand-Gauss, colocar o A, que é menos 5, e o B, que é mais 5. Então, o A está no eixo real, menos 5, e o B no eixo imaginário, mais 5. Aqui está o afixo do número complexo, e aqui está o módulo, que a gente vai chamar de ρ. Primeira coisa, vamos calcular esse ρ. Então, ρ ao quadrado vai ser igual a... Nós temos aqui, podemos usar a fórmula, A ao quadrado mais B ao quadrado, como podemos montar aqui um triângulo retângulo, né? E usar aqui os próprios catetos. Esse lado mede 5, então vai ser 5 ao quadrado, e este lado também mede 5. Mas se você puder também usar a fórmula, sem problema algum. Módulo ao quadrado vai ser, o valor de A é menos 5, então quando eu elevo ao quadrado, tanto faz. Menos 5 ao quadrado e 5 ao quadrado é a mesma coisa. E o B, 5 ao quadrado. Então temos que o ρ ao quadrado será dado por 25 mais 25. 5 negativo ao quadrado é 25, mais 25, 50. Uma boa ideia para a gente poder não ter que fatorar, a gente pode transformar o 50 em 25 vezes 2. E aí a gente vai pegar o valor positivo, já que é módulo, raiz de 25 vezes 2. Ou seja, 5 raiz de 2 é o valor do ρ. Então, vamos marcar aqui este valor, para a gente poder usar agora a forma trigonométrica. Veja, qual será o nosso argumento? O nosso argumento, a gente vai buscar desde o eixo real até, passei ali, até o módulo do número complexo. Então, sempre no sentido anti-horário. Esse vai ser o valor de θ. Então, sempre no sentido anti-horário, até chegar no módulo. Só que nós não sabemos esse valor. Mas veja, nós conseguimos identificar esse ângulo aqui. Esse ângulo é fácil, já que nós temos aqui um quadrado cortado aqui pelo módulo ao meio. Então é 45 graus. Na verdade é que eu tenho o lado 5 e 5, então aqui vai ser 45 graus. Com isso, a gente sabe então que o argumento será 180 menos 45, ou seja, 135 graus. Então, vale sempre a pena a gente fazer o desenho e no desenho a gente descobrir aqui os ângulos. Agora veja, você poderia muito bem usar a forma trigonométrica e as relações trigonométricas para descobrir esse ângulo θ. Então, na verdade, você deveria fazer que seno de θ vai ser sempre, seno de θ a gente já tem a relação, vai ser sempre B sobre ρ. E aí nós teremos seno de θ, o B na situação nossa vale 5, e o ρ vale 5 raiz de 2.
Então, talvez vai te trazer um trabalho maior aqui para fazer essa operação. Corto o 5, deu 1 sobre raiz de 2. Posso racionalizar. Vezes raiz de 2, vezes raiz de 2. Então, vai dar raiz de 2 sobre 2. O seno, então, é positivo. E aí você vai para o cosseno. O cosseno de θ é A sobre ρ. Só que agora, cuidado, o A é negativo. Então, menos 5, que é o A, sobre o ρ, que é 5 raiz de 2. Você pode cancelar o 5 da mesma forma e vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, que racionalizando, você vai encontrar menos raiz de 2 sobre 2. E aí você tem que ir lá no ciclo trigonométrico. Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2? Vou fazer aqui para poder fixar essa nossa ideia. Nós sabemos que o eixo da abscissa vai ser cosseno e o da ordenada seno. Então eu quero que o meu seno seja positivo raiz de 2 sobre 2, ou seja, ele vai estar aqui, raiz de 2 sobre 2, mais acima o raiz de 3 sobre 2, e aqui no meio certinho, 1 sobre 2. E o cosseno também vai ser menos, vai ser o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2, só que negativo, raiz de 2 sobre 2. Mais à esquerda é o menos raiz de 3 sobre 2, e ao meio aqui, menos meio. Note que esse ângulo, de fato, vai ser os 135 graus. Então, eu prefiro, particularmente, a gente fazer o desenho no eixo das abscissas ordenadas e colocar ali essa relação desses ângulos. Só quando realmente não tiver jeito, você vai ter que usar as formas. Então, essa questão eu faço pelas duas maneiras, né? Como a gente já sabe que o ângulo é 135, o argumento, já identificando o seno positivo e o cosseno negativo. Agora a gente já parte para, que nem precisaria pagar, né? A gente já parte para a substituição na forma trigonométrica. Então, repetindo, a gente tendo a forma algébrica, a gente vai achar o ρ, que é o módulo do número complexo, fazemos o desenho no plano das abscissas e ordenadas, identificamos o valor de θ, 135, agora é só substituir. Ρ que multiplica cosseno de θ mais I multiplicado por seno de θ. E aí teremos que Z igual valor de ρ, 5 raiz de 2, aqui vai ser sempre positivo, a não ser que a gente troque os valores aqui, aí a gente transfere, por exemplo, aqui um valor que a gente pode extrair o menos 1 para fora, deixando o ρ negativo. Não tem problema nenhum, mas o valor do ρ vai ser sempre positivo. Mas eu posso ter aqui um valor negativo? Sim. Mas aí é por conta desses sinais que foram colocados em evidência aqui. Muito bem. Cosseno de θ. O cosseno de θ será o cosseno de 135 graus mais I seno de 135 graus. Existe uma outra forma de representar esse ângulo, que é na forma enradiando. O argumento enradiando. 5 vezes raiz de 2, que multiplica o cosseno. O que vai ser para a gente 135? Veja, se 45 é π sobre 2, se 45 graus, desculpa, é π sobre 4, π sobre 2 é 90. Π sobre 2, 90. 45 é π sobre 4, 135 é 3 vezes mais, então será 3 π sobre 4 radiano, mais I seno de 3 π sobre 4. Então, qualquer uma dessas duas formas estão corretas na transformação para a forma trigonométrica. Vamos pegar essa aqui, que ela está em radiano. Tranquilo? Muito bem. Segundo exemplo, transforme para a forma algébrica o número complexo. Agora é o contrário, temos o número complexo z igual a 10, que multiplica cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3. Quero transformar para a forma algébrica. Então, aqui é mais fácil, direto, porque a gente pode simplesmente
substituir no lugar de cosseno de 2π sobre 3, vejamos, 180, já que o π é 180 graus. 180 sobre 3, 60. 60 vezes 2, nós estamos aqui querendo descobrir o cosseno de 120. E detalhe, sempre o argumento será o mesmo, não preciso fazer a conta de novo. 120 graus. E aí basta a gente ir no ciclo trigonométrico, pegando aqui no eixo das ordenadas o seno e nos eixos das abscissas o cosseno. Eu quero 120 graus. Veja, 120 graus está mais próximo aqui do 90 do que do 180. Então, suponhamos que ele esteja aqui. A gente sabe que é um ângulo notável, né? Então, a gente vai projetar no eixo dos cossenos, vai dar menos meio. Mas quando a gente projeta no eixo dos senos, vai dar raiz de 3 sobre 2, já que o ângulo que está associado a ele no primeiro quadrante é 180 menos 120, é o ângulo de 60 graus. E a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio, só que eu quero de 120 graus, vai ser menos meio. Então, substituindo aí os valores, teremos 10 vezes. Quanto será o cosseno de 120? Cosseno de 120 menos meio, mais i vezes seno de 120. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2. E aí basta aplicar a distributiva, né? Vai ficar 10 vezes menos meio, menos 5. 10 dividido aqui por 2, simplificando, vai dar 5. 5 raiz de 3 vezes i, positivo. 5 raiz de 3 vezes i. Quando a gente tem na forma trigonométrica, é vantajoso o i ficar à esquerda para não confundir com o ângulo. Mas quando a gente tem na forma algébrica, a gente pode colocar ali no final. E essa, portanto, vai ser a forma algébrica do número complexo. Z igual a 10 que multiplica cosseno de 120 graus mais i seno de 120 graus. Se a gente for voltar para a forma trigonométrica, teremos que desenhar os eixos x e y, ou abscissa ordenada no plano Argand-Gauss, achar aqui o módulo, e aí a gente já tem ele aqui 10, né? Nós vamos fazer aqui a operação de Pitágoras, a gente vai achar o módulo do z, que é o ρ, que é 10, e aí a gente usa cosseno θ e seno θ. Vai dar exatamente essa relação aqui, já que o argumento vai dar 120 graus. Tranquilo? E o nosso último exemplo, transformar para a forma trigonométrica o número complexo, z igual a menos 2 vezes i. Como a gente tem aqui menos 2 vezes i, esse número complexo é a mesma coisa da gente colocar aqui na seguinte situação. Z igual a 0 menos 2 vezes i. A parte real é 0, a parte imaginária, menos 2 vezes i. Então, menos 1, menos 2 é o b. Então, esse número complexo está posicionado aqui, porque é o número complexo associado ao ponto 0 e menos 2. Muito bem. Veja, nós já temos o valor de ρ sem precisar usar a fórmula. Basta a visualização aqui da origem dos eixos coordenados até o afixo. E aí esse valor desse ρ vale 2, já que é um módulo, é positivo. E qual vai ser o ângulo? Sempre iniciando aqui do eixo das abscissas, percorrendo no sentido anti-horário até chegar no módulo do número complexo. Então, 90, 180, 270 graus. E aí pronto, a gente já pode transformar esse número complexo para a forma trigonométrica. Z igual a ρ, que multiplica cosseno θ mais i seno θ. Lembrando que o valor de θ, que é o argumento, 270 graus, ou, se a gente quiser transformar para radiano, 3π sobre 2, já que π sobre 2 é 90, 90 vezes 3, 180.
Então, substituindo os valores, teremos o módulo do número complexo, 2, vezes cosseno de 270 graus, mais i vezes seno de 270 graus. Podemos também transformar o argumento em radiano, 2 vezes cosseno de 3π sobre 2 e i vezes seno de 3π sobre 2. Finalizando, então, o nosso exercício número 3. Ok? Com isso a gente finaliza essa primeira parte, né, envolvendo aí a transformação da forma algébrica para a forma trigonométrica. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.